Boa tarde, amigos e seguidores da Casa do Coração. Sou Cândida Levi, fisioterapeuta e educadora física, e dando continuidade ao nossas sessões de fisioterapia de toda segunda à tarde, hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre exercícios respiratórios, tá? Lembrando sempre que nós devemos estar em dias com as nossas consultas, com os nossos médicos que nos acompanham. É muito importante que todos continuem sendo acompanhados por seus médicos, né, passando inclusive as informações dos exercícios que têm feito com a gente. Tá? É importante essa troca, bem como o uso de medicamento regular de vocês, tá? Então, não esqueçam de manter em dia as suas consultas. Um dado importante é que, apesar de a gente fazer os exercícios respiratórios, né, bem direcionados aqui à expansão dos pulmões, caixa torácica, a gente tem que um exercício muito tranquilo é uma caminhada, né? Se vocês estão ainda mais dentro de casa, não tem problema nenhum, caminha de um cômodo para outro, mas se movimentar é um exercício respiratório também, porque a gente vai exercitar o nosso coração, que é um músculo importantíssimo. Então, coração e pulmão trabalham juntos, então a gente precisa trabalhar essa parte que é chamada de aeróbica, que é uma caminhada, por exemplo, tá bom? Então é muito importante vocês se movimentarem. Os exercícios respiratórios, né, uma respiração completa, ela envolve a inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída. Nesse exercício de inspiração e expiração, a gente faz os nossos pulmões se expandirem. Então é muito importante que a gente mantenha essa expansibilidade dos nossos pulmões, tá? Porque a gente vai continuar saudável, né? Mantendo o nosso pulmão e o nosso coração saudáveis, tá bom? Eu vou ensinar alguns exercícios, mas lembrando sempre que cada um vai fazer dentro do seu limite de tolerância, tá? Para não sentir nenhum desconforto. Então vocês vão fazer uma respiração, começar com uma respiração suave, não muito intensa, para que não cause nenhum desconforto, tá bom? E lembrando que qualquer desconforto, descansa um pouquinho, e aí depois a gente retorna, tá bom? A gente vai fazer sempre um número de repetições de 3 a 5 nessa parte de exercícios respiratórios, que pode evoluir para uma série, 2 séries e 3 séries, conforme vocês forem se condicionando melhor, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ficar atenta é que a gente tem um músculo bem importante, né, o principal, que é o diafragma, que ele fica aqui como se fosse um paraquedas sobre as nossas costelas, né? E a gente tem a musculatura acessória aqui, pescoço, no gradil costal, e normalmente a gente usa muito a musculatura acessória, então tensiona muito essa musculatura do pescoço. Então vamos tentar baixar os ombros sempre, né? Manter uma distância aqui das orelhas, e aí a gente tentar usar a respiração com a descida do peito e usando o diafragma. Então a gente vai começar devagar para tentar fazer esse controle, essa percepção dessa respiração. Vamos começar inspirando e expirando pelo nariz, sem soltar ainda pela boca, tá? Então a gente vai fazer uma inspiração suave e uma expiração também pelo nariz. Tá? As mãos nessa posição vão dar uma direção, se a gente está mandando mesmo o ar, se a gente está descendo aqui as nossas costelas, o peito, e se a gente está acionando o diafragma,
tá? Uma outra coisa que a gente fala em todas as nossas sessões é, antes de começar qualquer atividade, o autocrescimento, né? Aquela cordinha que te puxa aqui para cima para a gente descompactar as nossas vértebras, entendeu? Fazer um autocrescimento. Isso também ajuda na expansibilidade dos pulmões, tá? Então vamos fazer novamente, procurar ficar relaxado e a gente vai fazer 3 respirações completas. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz. Vamos tentar fazer a expiração mais prolongada que a inspe, tá bom? Então vamos lá. Isso aí. Uma maneira que a gente tem de controlar é contar mais ou menos quantos segundos a gente está na ins e na ex. Então, digamos que a gente faça 3 segundos ou 4 segundos de inspiração, vamos tentar fazer o dobro ou perto do dobro na expiração, ok? Então, eu vou contar aqui e a gente vai tentar seguir isso, ok? Então, vamos lá. Na inspiração, muito bem. Tá difícil ainda? Não tem problema, começa com menos. 2 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 5 segundos, tá? Conforme o conforto de cada um, tá? Não podemos gerar desconforto nesse momento, ok? Então, a gente tem esse tipo de respiração, né? Ins e ex, expiração mais prolongada. E a gente pode, também para dar uma informação melhor, a gente pode fazer usando os braços. Então, por exemplo, se eu não tenho problema no ombro, se eu consigo fazer a elevação dos braços tranquilamente, eu vou fazer com os cotovelos em extensão. Se eu tenho algum desconforto, eu vou fazer nessa posição que eu diminuo o braço de alavanca e vou fazer a elevação. Ou um lado e outro lado, tá? Então eu vou fazer uma vez cada movimento para vocês entenderem como é que é. Mas o objetivo é o mesmo. Então, quando eu estou subindo os braços, eu estou inspirando, e quando eu estou descendo, eu estou expirando, ok? Então, o primeiro. O segundo, com os cotovelos flexionados, se você tem alguma disfunção no ombro. Muito bem. E o terceiro, alternadamente, porque se o ombro ou a dorsal também, ou a própria escápula tem alguma disfunção, pode ser mais confortável. Então, vocês vão experimentar um dos 3. Ok? Então, inspira e expira na descida. Outra maneira de se fazer é a gente fazer em pé o mesmo movimento, tá? Então, a gente vai ficar em pé, lembrando de manter os pés num bom apoio, tá? Afasta mais um pouquinho um pé do outro, naquela distância de 2 mãos fechadas. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, movimento dos braços com elevação. Se eu tiver algum desconforto fazendo a elevação do braço nessa posição, eu posso fazer com o polegar virado para frente a mesma coisa, inspirando e expirando. Ok? Os outros 2 maneiras também eu posso fazer em pé, inspirando
e expirando. Com os braços alternadamente, mesma coisa. Lembrando sempre que eu vou fazer de 3 a 5 repetições cada exercício e começa com uma série, aí pode fazer uma segunda série num outro horário, tipo, você faz de manhã uma série, à tardinha outra, pode dividir, não precisa fazer 2, 3 séries ao mesmo tempo. Vocês podem ir evoluindo gradativamente, tá? Que vai ganhando também condicionamento físico, ok? A outra maneira seria com os braços na lateral do corpo, palma da mão virada para frente, e eu vou fazer a inspiração subindo e a expiração descendo. De 3 a 5 respirações da mesma maneira, ok? Uma outra coisa é a gente fazer agregado a um movimento, por exemplo, de senta-levanta, que a gente vai estar acionando outras musculaturas, né? No caso, quadríceps, toda a musculatura de membros inferiores, sustentação do tronco, abdômen, e ao mesmo tempo a gente vai estar fazendo, a gente fará a respiração, tá? Então o que acontece? A gente dá mais intensidade ao exercício, porque você vai precisar de mais oxigênio para fazer todo esse exercício. Então, cada um dentro do seu limite, tá? Pode fazer. Por exemplo, coloquei os braços aqui cruzados, eu vou inspirar subindo e vou expirar sentando. De 3 a 5 repetições também. Tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de levantar. Não tem problema. Você apoia as mãos na lateral da cadeira, faz a inspiração na hora que está subindo e a expiração na hora que está descendo. Por enquanto, a gente vai continuar fazendo essa inspiração e expiração só pelo nariz. Tá? Então, você pode apoiar a mão na cadeira para se levantar de fato ou só ter a intenção de levantar. Então você vai fazer o esforço como se fosse levantar, mas não precisa levantar completamente, tá? Então eu vou inspirar. De 3 a 5 repetições, a mesma coisa, tá? O outro exercício a gente vai fazer junto uma flexão lateral do tronco. Eu posso fazer sentada e posso fazer em pé, tá? Com isso eu vou abrir espaço aqui. Então eu vou mandar mais ar para essa região do pulmão, ok? Então eu vou ficar sentada e aí vou fazer um lado, inspira, vai, inclinando, abrindo bem esse espaço e expiro voltando. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Inspira, vai, expira voltando, tá? Esse exercício pode ser feito em pé também. Então eu vou fazer uma vez com vocês, inspirando. Inspira, vai, inspira, vem. E em pé, a mesma coisa. Afasta um pouquinho a base, mantém os pés bem apoiados no chão e eu vou. Ok? De 3 a 5 repetições, tá? Naquela mesma questão de 1 a 3 séries, que pode ser distribuído durante o dia, tá? Uma coisa importante é a gente promover também, como a gente tem feito em outras sessões aqui que já foram apresentadas, a movimentação
da escápula e da caixa torácica. Então, um exercício bem tranquilo, que vocês já conhecem, é aquele que vocês vão alternar o braço à frente, né? Que eu chamo de serra a serra, e vocês vão inspirar e expirar nessa troca. Ok? 3 a 5 repetições para cada lado, mesma coisa, 1 a 3 séries. Uma outra coisa que a gente pode intensificar a respiração é, se você fez esses exercícios e foi bem tranquilo, não causou nenhum desconforto, a gente pode fazer um pouco mais intenso, que é inspirando pelo nariz e expirando pela boca, tá? Mas vamos tentar soltar pela boca assim mais prolongado. Então, usando os mesmos movimentos, né, a gente vai em pé. Ok? Então, essa intensidade vai ser conforme o conforto ou desconforto de cada um, tá bom? Uma outra coisa que a gente também trabalha na respiração é a inspiração fracionada, que aí a gente vai expandir mais os pulmões e depois esvaziar o máximo. Então, a gente pode fazer isso para ficar melhor visível usando os braços. Então, eu vou inspirar, por exemplo, em 2 tempos. Então, eu vou. E eu posso também fazer a inspiração fracionada com a expiração fracionada. Tá? A gente está trabalhando toda a musculatura respiratória, bem como a expansibilidade dos pulmões. Tá? E, obviamente, o coração vai junto, aumentando a frequência, o batimento cardíaco, né? Lembrando sempre que o coração é um músculo que precisa ser trabalhado, exercitado, assim como o bíceps, né? Como o tríceps, que são músculos. Se a gente não trabalhar, ele também fica lá fraquinho. Então é muito importante, ok? Uma dica que eu dou para vocês, assistindo palestras de um pesquisador, professor americano, Robert Lichtman, ele dá 2 dicas muito interessantes nesse momento que a gente está vivendo aí diferente, né? Uma dica é em relação a acalmar a nossa respiração, né? Diminuir a tensão que a gente está vivendo no dia a dia. Então, quando a gente sentir que a nossa respiração está mais curtinha, né? Porque a gente está mais ansioso, a gente respirar usando 2 sílabas, inspirando no sa, S-A, e expirando no ra, H-A, tá? Então, a gente pensa mentalmente nessas 2 sílabas enquanto a gente estiver fazendo a respiração. Então, eu vou fazer uma inspiração pensando no sa e a expiração pensando no ra. Vamos experimentar?
sentiram alguma diferença? Eu achei bem legal, gostei bastante. A outra dica que ele deu, que é muito importante também, eu até já experimentei e funcionou, é que a gente tem que usar máscara agora. E às vezes a gente vai à rua, ou então vai fazer uma caminhada mesmo, como exercício, e o uso da máscara a gente começa a ficar respirando mais forte, um pouco ofegante, e a gente sente que a respiração, né, que a máscara ficou muito aquecida. Então, a dica que ele dá é usar essa respiração aí de Sa-Ra para a gente diminuir um pouquinho essa intensidade respiratória e dar uma resfriada na respiração e com isso na máscara também. E aí você dá uma pausa, né? Quando você estiver andando na rua e ficou mais ofegante e tal, às vezes a gente está mais apressado, mais estressado, aí começa a fazer aquela respiração mais intensa, então você dá uma pausa, tenta dar uma pausa na respiração. E um artifício é usar esse tipo, o Sa-Ra, para tentar resfriar a máscara e aí sim você volta a fazer a sua atividade, volta a fazer a sua respiração contínua, tá? Então, eu achei bem legal e passo para vocês experimentarem, ok? Eu espero ter ajudado vocês novamente, agradeço essa oportunidade de poder fazer esses vídeos e passar um pouquinho do meu conhecimento para todos vocês. Um grande beijo, fiquem bem!